Quer saber tudo sobre a atuação e funcionamento do Conselho Tutelar? Então assista essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E se você gosta de videoaulas, se você gosta dos nossos conteúdos, deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição e não esquece de mandar este vídeo para um amigo ou para uma amiga que está precisando desta videoaula. E hoje eu vou gravar um conteúdo muito pedido aqui no canal, que eu já havia prometido para vocês, que é uma videoaula rápida, objetiva, sobre a atuação do Conselho Tutelar. E se você se interessa por temas de direitos da criança e do adolescente, tem uma playlist aqui no canal super completa, que vai desde os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, visão geral, e fala também sobre o SINASE, né, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, Estatuto da Juventude. Então procura a playlist Direitos da Criança e do Adolescente, que você vai encontrar muitos conteúdos similares a este por aqui. Então olha só, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso conteúdo sobre o Conselho Tutelar. Gente, qual que é a primeira coisa que vocês precisam saber sobre o Conselho Tutelar, né? O surgimento. O Conselho Tutelar, ele é uma criação a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Por quê? A legislação anterior, né, o nosso tenebroso Código de Menores, não tinha a previsão do Conselho Tutelar, porque cabia ao chamado juiz de menores aplicar toda e qualquer medida para crianças e adolescentes, os chamados, entre aspas, em situação irregular, né? Então não tinha essa figura do Conselho Tutelar no nosso antigo Código de Menores. Hoje, felizmente, o Conselho Tutelar existe, está em atuação, né? Não é uma atuação perfeita. Eu já participei, né, de capacitação para membros do Conselho Tutelar por meio de um projeto de extensão que eu integro, então a gente sabe que a atuação não é perfeita, mas o Conselho Tutelar ele é um órgão que cumpre um papel muito importante na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Até porque ele integra o chamado sistema de garantia de direitos, né? Junto com o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, junto com a atuação, por exemplo, da Polícia Civil, né? Por meio da autoridade policial, o SUS, né? A assistência social. Então, todos esses entes, assim como o Conselho Tutelar, integram o sistema de garantia de direitos voltados aí para a proteção, né, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E qual que é o objetivo do Conselho Tutelar? O objetivo do Conselho Tutelar é garantir o atendimento de forma desburocratizada, porém ao mesmo tempo rápida, né, célere, de qualquer situação em que exista violação de direitos de crianças e adolescentes. Então, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, com os seus direitos violados, é aí que o Conselho Tutelar vai atuar, seja aplicando as medidas que ele pode aplicar, seja fazendo encaminhamentos para o Ministério Público, para a Justiça da Infância e Juventude, né, a assistência social, dentre outros entes aí. Coloquei aqui para vocês a imagem, né, do Conselho Tutelar lá de Tiradentes, no interior de Minas Gerais. Eu tô falando de Minas Gerais, eu tô falando de Belo Horizonte, e olha como que aqui em Minas a gente ainda tem prédios, né, que abrigam entes públicos super charmosos. Eu achei o máximo essa imagem desse Conselho Tutelar funcionando numa casinha antiga, né? Deixei aí para vocês verem o charme do nosso interior de Minas Gerais. E aí, vamos falar um pouco sobre a previsão do Conselho Tutelar no Estatuto da Criança e do Adolescente. Atualmente, o Conselho Tutelar está previsto no artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA. Então, o artigo 131 ele fala o seguinte: o Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar, né, pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. E aí a gente vai desmembrar cada uma dessas características, né, para que vocês entendam melhor, vocês que estão assistindo esta videoaula minha. Então, ó, permanência, né? Uma vez que o Conselho Tutelar foi criado, o órgão não pode ser extinto. Ele tem que funcionar em regime de plantão de forma ininterrupta. Afinal de contas, por que tem que ter o regime de plantão? Porque a violação dos direitos da criança e do adolescente ela pode acontecer a qualquer hora, a qualquer dia, no feriado, pode acontecer de meia-noite às 6. Então, o funcionamento do Conselho Tutelar ele tem que ser ininterrupto. Autônomo.
Os conselheiros, né, que são eleitos pela sociedade, a gente vai falar sobre a eleição desses membros já já, eles podem deliberar sobre os casos que chegam até eles de forma que eles bem entenderem, dentro da legalidade, né, naturalmente. Os conselheiros eles têm autonomia para decidir, desde que seguindo a lei. Não há subordinação do Conselho Tutelar ao Poder Executivo Municipal. Isso é uma questão muito cobrada em concurso, os concurseiros aí de plantão. Eles falam assim, o Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, né, subordinado ao Poder Executivo Municipal. De jeito nenhum. Não há subordinação. O que existe é uma vinculação do Conselho Tutelar ao Poder Executivo Municipal, mas não é uma relação de subordinação. A gente vai sempre pensar, né, no Conselho Tutelar vinculado ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente do município e também, né, ao Poder Executivo Municipal, mas sempre vinculado, nunca subordinado. Então, autonomia como outra característica. E por fim, a gente tem mais duas características: o não exercício da jurisdição. O Conselho Tutelar, ele não é órgão jurisdicional, ele tem sim um poder decisório, né? O Ishida, um autor que eu utilizei de referência para preparar essa aula, eu vou até colocar o link aqui embaixo, se você quiser conhecer, quiser adquirir a obra, né? O link está aqui embaixo. Clica pelo menos para você conhecer a obra que eu utilizei de referência para preparar essa videoaula. Esse autor, ele fala que existe, um órgão, o Conselho Tutelar, ele é um ente com poder de tomar decisões, mas ele não é jurisdicional. Inclusive, ele é impedido de exercer atividade jurisdicional. Quem exerce atividade jurisdicional em relação aos direitos da criança e do adolescente é só o juiz da infância e juventude. Mas o Conselho Tutelar, ele também é um órgão colegiado, ou seja, todas as decisões que são tomadas pelo Conselho Tutelar, elas são tomadas em conjunto, nunca de forma isolada, né, por um ou por outro conselheiro. Findas as características, vamos falar um pouquinho mais sobre a estrutura do Conselho Tutelar. Olha só, quantos membros o Conselho Tutelar possui? De acordo com o ECA, né, artigo 132, em cada município, em cada região administrativa do Distrito Federal, vai ter pelo menos um Conselho Tutelar, como órgão, né, que integra a administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para um mandato de 4 anos. É permitida a recondução? É permitida a recondução desde que por um novo processo de escolha. Então, cumpriu do mandato, o conselheiro tutelar ele pode ser reconduzido, mas ele tem que se candidatar e ser eleito novamente. Então, 5 membros que vão exercer mandato de 4 anos em cada um dos conselhos tutelares, né, do município ou da região administrativa. Continuando, gente, para a gente entender o Conselho Tutelar, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, é super importante nós fazermos a leitura dos aspectos principais da Resolução 170 de 2014 do CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, que, aliás, tem várias resoluções que eu já mencionei em outras videoaulas anteriores aqui, que se relacionam com este tema. Então, olha só o que diz a Resolução 170 do CONANDA. Essa resolução ela complementa o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela determina que a organização e funcionamento do Conselho Tutelar é feito pela legislação de cada município, né? Então, cada município legisla sobre o seu próprio Conselho Tutelar. Claro, gente, respeitadas as diretrizes do ECA e do próprio CONANDA, ok? O local de funcionamento do Conselho Tutelar deve ser de fácil acesso ao público e a sede deve proporcionar um espaço físico adequado, né, para os atendimentos, de modo a respeitar a privacidade dos envolvidos. Então, o Conselho Tutelar ele trata muitas vezes de questões muito delicadas, né, de violação de direitos da criança e do adolescente. Então, a estrutura física tem que permitir espaços de atendimento onde esses meninos e essas meninas vão ter a privacidade deles respeitadas na hora que a situação de violação de direitos vai ser tratada. E em municípios maiores, né, é possível a existência de mais de um Conselho Tutelar. Eu falei que tem que ter pelo menos um, né, por município com 5 membros, mas em lugares maiores, né, por exemplo, onde eu já ministrei essas capacitações, existem mais, né, de um conselho tutelar. Aí olha só, ainda dentro dessa resolução 170 do CONANDA, o Conselho Tutelar deverá ter um regimento que contém todas as normas necessárias ao seu bom funcionamento, isso é importante. Também essa lei municipal que vai dispor sobre jornada de trabalho, plantões e sobre a fiscalização do Conselho Tutelar.
Advogados, pais ou responsáveis poderão ter acesso aos documentos envolvendo situação de violação dos direitos da criança e do adolescente sob sua responsabilidade. Então eu, como advogada, né, mais de uma vez já precisei acompanhar alguns casos que inicialmente tramitavam perante o Conselho Tutelar, né, depois alguns deles acabam tendo desdobramentos junto ao Ministério Público, junto à Justiça da Infância e Juventude, mas o advogado pode, por exemplo, comparecer até o Conselho Tutelar, né, para poder acompanhar um procedimento, pedir cópia de algum documento. Claro que o advogado tem que estar portando a carteirinha da OAB, muitas vezes ele deixa a carteira da OAB, né, para poder ter esse acesso, para obter cópias. Claro que o advogado também tem que estar autorizado pelas partes envolvidas, ele tem que ser um advogado habilitado naquele procedimento, mas o Conselho Tutelar ele tem que proporcionar aos advogados, aos pais e aos responsáveis envolvidos em uma demanda, né, em uma situação de violação de direitos que tramita perante ele, o acesso, né, à documentação que é necessária para o acompanhamento. Ainda dentro dessa resolução 170 de 2014 do CONANDA, né, gente, o Conselho Tutelar ele tem que encaminhar relatórios trimestrais da sua atuação ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, ao Judiciário e ao Ministério Público, e uma coisa super importante que nem sempre é observada na prática, mas que é importante, a atuação do conselheiro tutelar deve ser de dedicação exclusiva. Vamos ver agora alguns requisitos para integrar o Conselho Tutelar. Será que você que está aí me assistindo em casa pode ser membro do Conselho Tutelar? Pode se candidatar a conselheiro tutelar? Olha só, de acordo com o artigo 133, para a candidatura a membro do Conselho Tutelar são exigidos alguns requisitos. Primeiro, idoneidade moral, né? A pessoa tem que ter reconhecido idoneidade moral. Segundo, idade superior a 21 anos de idade. E terceiro, ele tem que residir no município para onde ele pretende se candidatar. E aí, como que esses membros do Conselho Tutelar eles são escolhidos, né? O artigo 139 do ECA, ele fala que o processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar é estabelecido em lei municipal, essa mesma lei que dispõe sobre o Conselho Tutelar no município, e é realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal de Direitos, né, da Criança e do Adolescente, sob a fiscalização do Ministério Público. Então, é o Ministério Público que faz a fiscalização da eleição para conselheiro tutelar. Então, o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, né, ele ocorre em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos, sempre no primeiro domingo do mês de outubro, né, do ano subsequente ao da eleição presidencial. Ok? A posse dos conselheiros tutelares, de acordo com o ECA, ela ocorre no dia 10 de janeiro do ano subsequente, né, ao processo de escolha. E no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, o candidato não pode jamais, em hipótese alguma, né, doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor vantagem, bem, de qualquer natureza, inclusive assim, brindes de pequeno valor. Eu não posso, por exemplo, fazer uma campanha para eu ser eleita conselheira tutelar e distribuir caneta, né, para os meus possíveis eleitores, distribuir bombom, né, nada disso o ECA proíbe. Gente, por fim, né, para a gente poder finalizar essa videoaula, quais são as atribuições do Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar vai atender crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, que tratam de violações de direitos da criança e do adolescente. Depois você confere o artigo 98 e o 105 do ECA. E ele aplica as medidas de proteção previstas no artigo 101, inciso 1º a 7º. Eu já gravei uma videoaula de medidas de proteção, vou colocar aqui o link aqui embaixo, que aí você consegue entender melhor isso aí que foi dito nesse inciso. Né? Então, o Conselho Tutelar, ele atende crianças e adolescentes em situação de violação de direitos e aplica algumas medidas de proteção que estão previstas aí no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Por exemplo, providenciar a matrícula em estabelecimento de ensino, né? Chamar os pais ou responsáveis, entre outros. Aí, ó, o inciso 2º, o Conselho Tutelar vai atender e aconselhar os pais ou responsável, né? Aplicando as medidas previstas no artigo 129, inciso 1º a 7º. É porque aqui são medidas, no 101 até o 7º, são medidas que ele aplica em relação à criança e ao adolescente. Aqui, no 129, inciso 1º ao 7º, são medidas que cabem aos pais ou responsável, que o Conselho Tutelar aplica. O Conselho Tutelar vai promover a execução de suas decisões, né?
Ele pode, aí, por exemplo, fazer encaminhamentos, né, para o SUS, para assistência social, né, para o CREAS, para o CRAS. Então ele requisita serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Ele requisita, por exemplo, vaga, né, em escola próxima da residência para criança, se o pai não tiver conseguido, se estiver sendo negado de forma ilegal, né, naturalmente, de forma irregular. O Conselho Tutelar representa, né, junto ao juiz da infância e juventude, no caso de descumprimento, né, das suas deliberações. O Conselho Tutelar encaminha para o Ministério Público notícias de fato que constituem infração administrativa, né, ou crime contra os direitos da criança e do adolescente. Ele faz encaminhamentos para o juiz da infância e juventude. Ele executa, né, ele providencia alguma medida de proteção estabelecida pela autoridade judiciária para o adolescente autor de ato infracional. É porque o adolescente autor de ato infracional, ele pode receber medida socioeducativa, mas a depender do caso, ele precisa também de uma medida de proteção. Pode ser que essa medida de proteção o juiz determine, né, e o Conselho Tutelar ele vai executar. Aliás, tem várias videoaulas aqui sobre essa questão do atendimento socioeducativo, né, é só você procurar na videoaula indicada. O Conselho, na playlist indicada, perdão. O Conselho Tutelar vai expedir notificações, ele pode requisitar certidões de nascimento e de óbito, né, para a criança e para o adolescente quando for necessário. Ele também assessora o Poder Executivo local na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas, né, de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. Representa em nome da pessoa e da família contra a violação de direitos, né, previstos na Constituição, direitos da criança e do adolescente. E ele também representa junto ao Ministério Público, né, para ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manter a criança ou adolescente com sua família natural. Então, a suspensão ou perda do poder familiar é quando aquela pessoa, né, ou aquela família perde os direitos sobre uma criança, sobre um adolescente, e ele é encaminhado para uma família substituta. Mas é uma medida extrema, inclusive só o juiz que pode determinar, né, mas o Conselho Tutelar ele pode representar junto ao Ministério Público, né, para o Ministério Público fazer este pedido para o juiz, se ele achar que cabe no caso concreto que aquela pessoa, aquela família não tem mesmo, né, condições de proporcionar um ambiente adequado para aquela criança ou para aquele adolescente, sempre a exceção, né, nunca a regra. Além disso, o Conselho Tutelar vai promover e incentivar, né, na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento, né, para reconhecer sintomas aí de maus tratos em crianças e adolescentes. Por exemplo, pode promover palestras em escolas, né, em espaços públicos voltados para este fim. E, se no exercício de suas atribuições, né, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento daquela criança ou daquele adolescente do Conselho Tutelar, ele pode retirar, né, essa criança e esse adolescente de casa como uma medida emergencial, nunca como regra. E aí ele comunica, né, esse fato ao Conselho Tutelar, empresta informações sobre os motivos de tal entendimento, né, e as providências que vão ser tomadas para orientação, apoio e promoção social desta família. Gente, coloquei aqui para vocês ainda as referências que eu utilizei. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado. Continuo acompanhando outros conteúdos similares aqui do canal. Um grande abraço e até mais!